na Libertadores, tem números incríveis. Vou colocar aqui na tela uma artezinha. E aí, assim, ao que você acha que se deve, né, essa campanha fenomenal que o São Paulo vem fazendo esse ano, e por que é tão diferente, né? Pelo menos, por enquanto, foi só um jogo em casa, mas não tem comparação com os 3 jogos fora, muito diferente, né? O que a gente pode falar sobre essa mudança do São Paulo fora de casa, com o Zubeldia quando joga pela Libertadores? Cara, é uma coisa meio inexplicável, né, Pri? Porque, assim, fases, acho que ciclos esse ano que foram muito rápidos. O São Paulo passando por um momento de instabilidade, aí empata um monte, aí começa a melhorar. Cara, eu não, é o mesmo time do brasileiro, é o mesmo time que joga em casa, que tá indo jogar fora, basicamente. Então, assim, por que o São Paulo tá tão bem jogando fora de casa? Eu não sei se é uma coisa mental, porque, assim, futebol em si, o futebol para apresentar, a gente sabe que os jogadores têm, né? A gente tem um bom elenco. Eu sempre falei, a gente falou aqui durante todo o ano que o São Paulo titular desse ano é melhor que o São Paulo titular do ano passado. Então a gente tem um belo de um time com possibilidades. Tudo bem, a gente sofreu um baque em relação ao time titular, mas o São Paulo conseguiu dar essa volta por cima. A oscilação em alguns momentos desse ano veio, eu não sei, eu acho que pela parte mental mesmo do time, né? Por essa eu não sei se o elenco conseguiu internamente passar essa fase complicada, né? Da torcida acabar cobrando mais, né? Que o São Paulo precisava vencer, que o São Paulo precisava responder, né? Os reservas que viraram titular bancaram a juventude que estavam chegando, e aí se criou ali no bastidor essa sensação de família mesmo dentro de campo, e aí eles talvez vão jogar fora de casa um pouco menos pressionados que em casa. Eu não sei o que acontece ali, mas fato o São Paulo tem números impressionantes na Libertadores, né? Na minha opinião, é o time mais forte da chave, tá tudo tranquilo, mas isso não significa nada, né? Isso não significa que necessariamente o time vai jogar muito bem, né? Que o time não vai sofrer em nenhum momento. Tanto que ali no comecinho teve o empate em casa, que, né, desceu rasgando para o torcedor, mas o São Paulo consegue essa reviravolta. E é muito louco, cara, conseguir uma reviravolta fora de casa na Libertadores. Eu acho que isso é uma questão muito mental do time mesmo. Eu vejo esse time se fortalecendo, né? Depois que teve aquela briga ali entre Luciano, André e o Alan Franco, que eu fiquei um pouco ressabiada, porque eu pensei, pô, os caras estão brigando assim na frente das câmeras, o time não tá muito unido, mas não, graças a Deus eu queimei minha língua e realmente o time se mostrou ainda mais unido nos próximos compromissos, né? Eu não sei também, o Zubeldia tá com uma liderança boa em relação a essa equipe, então a gente pontua aqui quando o técnico vai mal, quando ele toma decisões erradas, até taticamente, mas a gente também tem que pontuar quando ele vai bem e consegue unir esse time, né? E consegue apresentar o futebol necessário para ganhar, consegue modificar o time mesmo com as perdas. Então, acho que o Zubeldia manteve uma estabilidade da equipe e assumiu uma liderança importante. Então, provavelmente isso refletiu nos atletas e refletiu na Libertadores. Mas também eu vejo os atletas criando mais confiança, assumindo mais essa coragem. Agora, o porquê do ir tão bem fora de casa é uma loucura, assim. Acho que não dá pra gente colocar um ponto específico que seja o porquê o São Paulo tá ganhando, mas sim um conjunto de coisas, né? Um conjunto de acertos. E aí tem a base que subiu, que a gente vinha pedindo há um tempo, os reservas que se tornaram titulares e bancaram isso, e também o elenco unido com a liderança do Zubeldia aí. Então, acho que é basicamente isso. Ô, Chacon, aqui no chat tem gente, o Carlos fala, né, que a inserção da base foi o que fez o São Paulo melhorar, mas tem gente falando que a gente precisa levar em consideração também o nível do grupo do São Paulo. Você acha que talvez a gente esteja emocionado demais e, na verdade, os jogos são muito fáceis? Porque o Ed fala isso, o Rafa comenta aqui que precisa levar em consideração o nível de enfrentamento. Você acha que é em qual linha, mais ou menos? Eu acho que tem que ter sim um pouco mais de pé no chão. Eu acho que tem muita gente achando que o São Paulo tem caixa para o Campeonato Brasileiro. Isso a gente vê em alguns comentários nas nossas lives aqui. Mais uma vez, o São Paulo para mim é um time de Copas, é um time que sabe jogar Copas e que não tem elenco para ser campeão do Campeonato Brasileiro. A ideia principal é
na minha visão, como eu faria? Você focar suas atenções na Libertadores, usar na Copa do Brasil um time alternativo. Afinal, São Paulo já foi campeão da Copa do Brasil, né? Utilizar as datas Copa do Brasil como uma data de descanso para muita gente e controlar o Campeonato Brasileiro. Acho que no começo dá para você fazer um esforço na Copa do Brasil e tirar um pouco do pé do brasileiro. Mas se o negócio começar a apertar e a sequência do São Paulo virar aí uma sequência meio complicada, meio chata, né, em questão de nível de dificuldade, se começar a complicar, você não pode deixar de lado o Campeonato Brasileiro, que é muito importante. Então, eu acho que o São Paulo tem chance na Libertadores de chegar longe, de ser campeão. Não sei, dá. Sim. Ano passado, São Paulo perdeu para o campeão e poderia muito bem ter passado, né? Copa do Brasil, às vezes eu acho que é mais difícil pelo nível de times que você vai enfrentar ali de oitavas para frente do que da Libertadores, né? Pessoal falando do Flamengo. O Flamengo jogou mal. Primeiro que o primeiro jogo foi com o time reserva contra o Central Córdoba, né, em casa, e acabou perdendo. Ontem jogou mal, né? Tava de olho no basquete e tava de olho no Flamengo. Jogou mal. Tava jogando bem, até marcar o gol tava legal, aí depois decaiu, né? Então, assim, eu acho que o São Paulo, se eu fosse São Paulo, prestaria mais atenção na Libertadores, porque é o torneio mais cobiçado pelo torcedor. É o torneio que mais tem identificação o São Paulo. Então, na soma de todos os fatores, Libertadores e Brasileiro com vontade, com força máxima, e a Copa do Brasil ir administrando até onde der.